Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 10ª e última sessão do Altair Brasil Academic Summit. Hoje a gente conta aqui com a presença dos professores Bismarck e professor Falcão, além também do nosso patrocinador da sessão, Paulo, da Ideia Projeto, e quem vai estar moderando aqui hoje será o Oswaldo, nosso gerente de contas, além do Rodrigo também, que é do nosso time técnico, nosso engenheiro de aplicação. Então, só pedir licença aqui para estar compartilhando a minha tela, para passar alguns recados iniciais, tá? Então, conforme vocês veem, a sessão está sendo gravada, então as imagens, fotografias e filmagens que estão sendo realizadas no evento poderão estar sendo utilizadas pelo Altair, tanto para a promoção do evento como das nossas soluções. E ao se registrarem, estarem participando no evento, vocês também autorizam o uso da sua imagem e voz, a título gratuito e definitivo, qualquer material impresso ou virtual no território nacional e internacional. Altair e seus representantes e parceiros precisam das informações de contato que vocês nos fornecerão no ato da inscrição para estar enviando informações com relação a produtos e serviços. E cada um de vocês pode deixar de estar recebendo essas comunicações quando quiserem. E para estar obtendo mais informações sobre como cancelar o recebimento, além das nossas práticas e políticas de privacidade, basta estarem escrevendo esse QR Code que está na tela. E também, caso vocês não se sintam confortáveis em determinado momento da apresentação, vocês podem deixar o evento. A gente agradece a compreensão. Lembrando, está aberto também o chat, tá? Para vocês estarem fazendo perguntas e no momento pertinente ali a gente vai destacar alguma delas. E no final a gente vai ter o sorteio desse Kindle, tá? Pelo nosso patrocinador, a Ideia. Tudo bem? Então agora eu passo a palavra para o Oswaldo e desejo a todos aí uma ótima sessão. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Oswaldo Urbano, eu sou gerente de contas da Altair Brasil. Gostaria de dar boas-vindas a todos, aos nossos palestrantes convidados, professor Marcelo Falcão, professor Bismarck Silva, né, pela grande colaboração que eles têm dado, né, ao longo de vários anos, na participação não só dos nossos eventos, como em atividades específicas, né, de suas academias aí, fomentando, né, o uso de tecnologias e buscando introduzir, né, o uso dessas tecnologias no ensino de graduação, né. Eu fico muito contente de estar fazendo parte dessa apresentação, né, de estar moderando essa apresentação, porque particularmente sempre fui, né, um entusiasta e um incentivador, né, do uso das tecnologias de simulação, não só na universidade como na indústria, né, sempre que seja possível. Tá? Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Quero dizer que nesta apresentação não é proibido fazer perguntas, pelo contrário, né? Vocês seria muito bacana vocês participarem, o pessoal da audiência, né? Que provavelmente a gente está contando com a participação não só de alunos e professores, mas inclusive pessoas da iniciativa privada. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer apenas um comentário breve, né? Que fiquei bastante surpreso, me surpreendeu bastante, né? O conteúdo das apresentações, a abordagem das apresentações, né, de cada professor, embora a gente fale do mesmo tema, são trabalhos assim que vêm sendo feitos na academia, né, com muita, diria, personalidade, com muita originalidade, e somente a gente vendo mesmo para poder tirar boas conclusões, né? Então, eu gostaria de passar a palavra, né, ao Rodrigo Merigo, que é o nosso gerente técnico, né, para que ele possa explanar um pouquinho sobre o que está por trás de toda essa abordagem, né, que os professores desenvolveram para poder trazer a simulação mais próxima do aluno e prepará-los melhor para a indústria e para o futuro, né? Rodrigo, por favor, a palavra é sua.
Beleza, Oswaldo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco, brevemente da Altair, depois eu vou explicar um pouco da tecnologia, que vocês vão ver hoje aqui algumas apresentações de como que ela está sendo aplicada para ajudar aí na universidade, o ensino, né, e a pesquisa. Então, eu vou fazer uma breve introdução, tá? Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas aí no chat durante as apresentações, tá? Que a gente vai ficar de olho aqui. Então, vocês estão vendo na tela aí um slide sobre o Spirecast, que é a ferramenta principal aí que vocês vão ouvir falar hoje, mas tem várias outras no portfólio, né? Então, se puder passando aí, Vitor, para mim, por favor. A Altair ela tem um amplo portfólio de soluções, né? Não só na parte de manufatura, que é o foco hoje aqui, mas simulação de diversas áreas, né? Simulação estrutural, design, modelagem, visualização. Então, tem ferramentas em uma ampla gama aí de soluções, né? Ciência de dados, IoT, computação de alta performance, com o objetivo de poder fornecer, né, uma solução completa, né? Então, hoje a gente vai focar bem aqui numa determinada área, que é uma das áreas que a Altair atua, né? Eu vou dar uma visão geral aí de algumas ferramentas dessa área específica, tá? Mas a Altair tem muito mais aí para mostrar, para oferecer, tá, ok? Então, focando nas soluções de manufatura, essas são algumas das simulações que a gente é capaz de fazer, tá? Algumas ferramentas que a gente tem, fundição, estampagem, extrusão, injeção, impressão 3D, são algumas delas, né? A gente tem softwares para cada uma dessas soluções e a gente tem esse objetivo de estar presente em toda a cadeia, né? Desde o design até a simulação da fabricação, a análise estrutural, né? Tudo integrado na mesma plataforma. Então, no próximo slide aí, vocês vão ver como que a gente usa isso para desenvolver soluções manufaturáveis. Então, a ideia é que, uma vez que a gente tem aí, né, um objetivo, um produto, dependendo da área de atuação, né, do cliente, a gente possa estar presente nas tecnologias que estão ali sendo usadas, né? Então, se você tem um produto mais complexo, você vai ter diferentes tecnologias de fabricação sendo usadas para você chegar no produto final, e a ideia é que numa mesma plataforma você tenha condições de simular toda a manufatura, né? Todas essas etapas aí diferentes podem estar contempladas dentro da mesma licença, da mesma plataforma, da mesma interface, que é muito vantajoso, né? Tanto para o cliente na indústria, como também no ambiente de aprendizado, né? Porque o foco aqui é você aprender o uso, né? Você entender a teoria por trás, certo? E você aprender detalhes da interface, onde ficam os botões, você ter que sofrer muito para conseguir manipular a ferramenta, não é o objetivo, né? Nunca é. Então, se você tem uma interface amigável, como é o caso do Inspire, você consegue ter uma curva de aprendizado menor e focar na aplicação, né? Seja no dia a dia da indústria ou no aprendizado aí na universidade. Hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente, dentro desse portfólio de manufatura que eu comentei, do Inspirecast. E ele tem, né, esse objetivo, né, de ser fácil, rápido, né, e também preciso e acessível. Então, a ideia é que a gente tenha uma interface amigável, né, fácil de aprender, para que, como eu comentei, a gente não perca muito tempo fazendo treinamento da ferramenta e consiga focar na solução, né, entender o processo de função, né, entender o seu projeto, está de acordo, o que a gente pode fazer para melhorar o projeto, né, e ter esses insights aí a partir da simulação. O Inspirecast, ele faz parte do portfólio de manufatura da Altair e ele está dentro da plataforma do Inspire, né? Os outros softwares da família Inspire, da parte de manufatura, que são o Inspire Form para estampagem, o Inspire Extrude para extrusão, o Inspire Print para impressão 3D, entre outros, né? Eles têm a mesma interface, né? São todos dentro da família Inspire, por isso que a gente chama de família Inspire, porque eles são a mesma interface. Então, são diferentes softwares, né, diferentes solvers por trás da mesma interface, o que facilita bastante o aprendizado. E a plataforma Inspire, né, ela é mais ampla do que a manufatura. Ele também tem outras soluções,
como simulação de análise estrutural, simulação de fluidodinâmica, análise de mecanismo, também na mesma interface, né? Faz parte da mesma família. Então, como eu falei, a ideia é ter essa solução versátil para que a gente consiga desenvolver os produtos manufaturáveis, né, de maneira mais simples, porque você não tem tanto custo de aprendizado, a curva de aprendizado é menor e você está dentro da mesma interface, dentro da mesma família. Então, você consegue abranger aí toda a parte do desenvolvimento do produto. Okay? O Inspirecast, ele tem diferentes features aí focadas para a usabilidade. Então, a gente tem criação de componentes auxiliares do processo de fundição, né? Como maçalotes, machos, outros componentes de forma semiautomática, né? Então, a gente, com 2 cliques, a gente consegue criar esses componentes auxiliares e fazer a simulação da nossa peça. Isso economiza bastante tempo, ajuda na exploração do design, né? Para que a gente consiga chegar mais rápido num modelo mais maduro aí, ok? Então, a ideia é essa, a gente ter essa agilidade. Então, a configuração da análise também não é diferente, né? Uma vez que você tem o seu modelo, você vai preparar a análise com foco aí agora no processo em si, né, de função. Então, você vai ter que selecionar qual que é a sua tecnologia, né, de fundição, se é uma fundição por gravidade, alta pressão, baixa pressão, quais são os parâmetros do processo, né? E também avaliar os resultados. E a ideia é fazer isso de forma simples, né? A gente usa essa ideia aqui da configuração em 5 passos, né? Vocês podem ver ali na figurinha da interface que só tem aqueles 5 botões ali que ele está mostrando no GIF para fazer o setup. Então, é bem simples mesmo de usar. Então, aqui uma pequena demonstraçãozinha de como que é a interface, né? Uma vez que você importa ali uma geometria, você vai fazer o setup, né, da peça fundida, qual que é o material, a temperatura, né? Você pode definir a direção da gravidade, os componentes auxiliares, as entradas de material, tudo ali de acordo com aqueles comandos, né, que estão sendo usados. Aí, no caso, ele está criando componentes como o macho, né, que é esse que vai ficar no interior da peça, o molde, né, você pode dar características materiais do molde. Do processo de fabricação, você vai dizer a velocidade, o tempo de preenchimento, por exemplo, e é só isso. Você pode mandar a análise para rodar. Então, num ambiente, por exemplo, de sala de aula, onde a gente tem um tempo limitado, a própria atenção dos alunos ali é um desafio da gente manter a atenção, o estímulo, né, o aprendizado. Então, você ter uma interface fácil de ser usada ajuda bastante. O Inspirecast também ele tem uma grande variedade de processos suportados, tá? Em relação à fabricação das peças fundidas. Então, processo de gravidade com sem basculamento, cera perdida, né? Diferentes variações aí dentro do mesmo processo de gravidade, também alta e baixa pressão, com diferentes configurações que a gente pode fazer. Então, é bem abrangente a ferramenta, né? Por mais que seja simples o uso, a ideia é que seja uma ferramenta bastante completa. Então, aí agora no próximo slide vocês vão ver um videozinho do setup e da visualização dos resultados, né? Então, aqui, por exemplo, um resultado de uma análise de uma injeção, né? Fundição de alta pressão, fundição de baixa pressão também, você faz o setup e você consegue ver os resultados, né? Algumas animações aí para exemplificar. E a ideia é que a gente consiga avaliar esses resultados também de forma fácil, né? Porque o principal objetivo, né, da gente fazer uma simulação é a gente poder avaliar os resultados, né? Então, essa é a principal etapa, né? A gente fala muito da dificuldade do setup, da facilidade do uso, mas o principal é você poder tirar informações dos resultados de forma prática, né? De forma fácil. Você poder usar isso para entender o que realmente está acontecendo ali e melhorar o seu projeto, aprender sobre o processo, né? Então, no Inspirecast você sempre vai ter essa lista aí, que ainda tem mais coisas aí que não coube aí na imagem, mas tem toda essa gama aí de resultados que você pode avaliar, né, uma vez a simulação completa. Então, tanto da parte de preenchimento quanto da parte de solidificação, inclusive após a solidificação, se você quiser avaliar
empenamento, tensões residuais, você também consegue, tá? Então, você vai poder identificar aí os principais defeitos, né, do seu processo e aprender, né, se o seu projeto está ok, se o processo está ok, né, e os mecanismos envolvidos. Então, na interface, é bem simples, né, de usar a parte de pós-processamento. Então, você vai ter na direita ali a lista com todos os resultados e um pouco mais embaixo os controles ali das animações, dos plots, né, das ferramentas de investigação ali dos resultados. Então, é bem tranquilo de usar, bem fácil de você explorar, né, que esse é o verdadeiro objetivo, né, você conseguir explorar esses resultados e ter bastante informação. Então, era isso que eu tinha para apresentar, é só uma breve introdução mesmo do que é a ferramenta. Aí agora vocês vão ver dos professores aqui exemplos muito legais, né, de uso no dia a dia. Então, quem tiver dúvidas aí sobre a ferramenta, né, outras aplicações, fica à vontade para mandar no chat, tá? E, claro, durante as apresentações dos professores também, a gente vai estar aberto a responder as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu gostaria então, né, de dar sequência aí ao nosso evento, e gostaria de passar a palavra então ao professor Bismarck Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, fica à vontade, nós queremos ouvir. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Aqui, aparentemente, ok. Uhum. Perfeito. Bom, primeiro, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Alter pelo convite de compartilhar a nossa experiência aqui na UFRN. Prazer estar aqui com o Oswaldo, Rodrigo, Vitor, o professor Falcão e o Paulo, né? E com todos os participantes. Então, sejam muito bem-vindos. É uma conversa, né? Tanto eu quanto o professor Falcão iremos compartilhar as experiências em nossos cursos e universidades. Então, qualquer dúvida, coloquem no chat que a gente, ao final, tentará responder, tá bom? Bom, o título da minha apresentação é o papel da simulação numérica no desenvolvimento de competências na área de engenharia, né? Aqui tem uma breve divisão da nossa apresentação. Então, vou falar como é que foi o início da parceria, vou falar rapidamente do contexto da educação e engenharia aqui no Brasil, né, principalmente. Como é que foi feito ou está sendo feita a implementação da cultura de simulação e o impacto desse fomento à simulação, né, com o suporte da Alter aqui no ensino de engenharia. Então, para que vocês possam me conhecer melhor, né, eu fiz graduação aqui na UFRN, finalizei em 2011, em Engenharia de Materiais, mestrado e doutorado fiz na UFSCar, em São Carlos, em Ciências de Engenharia de Materiais, com ênfase em Metalurgia, na área de fundição e solidificação. Desde 2016, sou professor do Departamento, né, de Engenharia de Materiais, aqui na UFRN. Então, as minhas linhas de pesquisa estão principalmente voltadas para essa área, né, fundição e solidificação, e mais recentemente, a gente colocou aí a parte de toxicidade em ligas e também a parte de educação em engenharia. Tá? Bom, vamos iniciar aqui. Primeiro tópico é o início da parceria. Eu gosto sempre de valorizar o histórico, né? Esse histórico com a Alter começou em 2021. A Roberta, via a rede PD-IMAT, que é uma rede de pesquisadores na área de materiais, principalmente materiais metálicos, né? Hoje a gente tem um grupo com mais de 100 pesquisadores, gestores, né? De associações afins, professores, né? Enfim, dentro da parte privada também. E, através dessa rede, a Roberta chegou e apresentou, né? A Roberta, em 2021, estava na Alter e teve essa explanação do impacto da simulação na área de engenharia. Então, Roberta teve a apresentação dela, a gente entrou em contato com ela após a apresentação, isso foi mediante o professor Sérgio Barra, que é o coordenador da rede, e Roberta encaminhou, então, para a equipe da Alter. Quem nos atendeu foi o Adriano Koga, né? Adriano marcou a reunião, fez toda essa parte de
de primeiro encontro, para que a gente pudesse estar conversando e entender como é que era a nossa realidade aqui em Natal e o que a Alter, como empresa, poderia estar nos ajudando, tá? E depois desse primeiro encontro, houve uma etapa de treinamento com o Rodrigo, né? Rodrigo Merigo, que vocês já ouviram. E depois a equipe Alter enviou material de apoio, né? Então, foram e-books, manuais de instalação, vídeos de treinamento, não só do Spirecast, como de outros softwares. Então, toda essa parte de apoio na utilização do software foi dada e muito bem fornecida e explicada pela equipe da Alter. Tá? Logo depois disso, né, e a gente estava numa etapa de modernização da nossa estrutura curricular. Então, quando a gente conversou com a equipe da Alter, eu expliquei isso para eles e caiu como uma luva esse contato com a Alter, esse suporte que a Alter nos permitiu, né? Em 2019, né, foi estabelecida uma resolução, né, que estabelece as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia no Brasil, né? E foi a primeira vez que contou com a participação de 5 grandes instituições, né? O CNI, Confederação Nacional de Indústrias, Movimento Empresarial da Mobilização, não estou conseguindo ler aqui, Mobilização Empresarial para a Inovação, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, né? E o Conselho Nacional da Educação. Então, a ideia agora é construir estruturas curriculares e PPC baseadas em competências, né? Tanto competências técnicas quanto competências comportamentais. Né? Sair um pouco tirar o aluno um pouco da passividade e colocar ele mais ativo, né, no processo de ensino-aprendizagem. E aí o uso de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos, devem e precisam ser usadas nesse contexto. Então, o uso da simulação casa muito bem com esse tipo de abordagem, né? Além disso, a resolução deixa claro, né, ou sugere laboratórios de projetos, né, tanto na parte de simulação quanto de desenhos. Então, esse suporte da Alter caiu novamente como uma luva nesse sentido também, né? A resolução também aborda a formação voltada para as demandas da sociedade, da indústria, a parte de serviços, né, a parte de ambiental. A abordagem STEAM, que é um acrônimo em inglês, né, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, que usa a aprendizagem baseada em projetos como a sua base estrutural. Tá? E, por fim, a resolução traz também o desenvolvimento de perfis de engenheiros voltado para a parte de gestão, de inovação e de empreendedorismo. Né? Então, essa cultura de implementação de simulação computacional, simulação numérica, ela casa muito bem com tudo isso que a resolução de 2019 traz. Tá? Isso fica claro no capítulo 2, no artigo 4º, né? Uma das competências gerais dos engenheiros, como está escrito aí, é ser capaz de modelar os fenômenos, sistemas físicos, químicos, utilizando ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras. Então, a resolução, ela traz muito fortemente essa cultura de simulação nos nossos cursos de engenharia. Tá? Uma outra visão, né, que eu retirei aqui foi do Fórum Econômico Mundial, desse ano, 2023, onde eles trazem habilidades específicas. Né? Aqui, se a gente olhar para o lado esquerdo, aqui para o ano de 2023, tem, por exemplo, pensamento analítico, pensamento criativo, né? Um letramento tecnológico, vamos dizer assim, que a simulação está dentro desse tópico, da mesma forma como as habilidades relacionadas também, ou esperadas até 2027. Tá? Então, tanto do ponto de vista de Brasil, quanto do ponto de vista de habilidades e competências, que o Fórum Econômico Mundial, que é sempre uma referência para todas as profissões, traz, né, essa cultura da simulação e essa vivência da simulação, ela é importante. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a cultura da simulação, como é que foi sendo feita essa construção, tá? Inicialmente, né, aqui no curso de Engenharia de Materiais, a gente fez dessa forma, com o suporte da Alter, e a gente iniciou inicialmente com o Spirecast. O Rodrigo deixou muito claro para vocês que tem outras soluções aí em termos de softwares,
Mas a gente começou com o Spycast. Então, a primeira ação que a gente tomou foi ter alguém dentro dos alunos com esse suporte de uso. Então, a gente fez seleção de monitores para atuar nas aulas voltadas com esse foco na simulação. Né? Os monitores, além do suporte nas aulas, né, práticas, eles também produziram materiais, vídeos orientativos, desafios a partir daquilo que o Rodrigo mostrou para vocês, né? Alguns tiveram experiências na indústria, então trouxeram o que eles viram na indústria para fazer cases específicos para que os alunos pudessem trabalhar isso. Tá? Então, uma das ações que a gente fez quando recebeu o suporte da Alter foi chamar monitores do curso e treiná-los para que eles pudessem dar esse suporte nas disciplinas aqui em Engenharia de Materiais. Aqui ao lado direito são algumas fotos desses materiais, né? Tanto o folder de divulgação quanto o que eles já fizeram. Bom, como é que fizemos essa implementação, né? Primeiro, a gente trabalha aulas teóricas e fundição e solidificação com eles. Então, temos uma parte teórica, conteúdo, né, que a gente chama. Dependendo da turma, a gente vai ter 2, 3, enfim, vai depender muito da turma, e depois a gente já começa a introduzir eles na ferramenta, né, no Spycast, junto com o monitor. Então, eu, como professor, o monitor, dando esse suporte na prática da ferramenta, né? E aí, de novo, vai depender da turma, pode ser 2, 3, 4, 5 aulas, isso vai depender dos alunos, né? Depois que eles já estão minimamente treinados na ferramenta, né, eles começam a fazer os cases que foram construídos pelos monitores e por mim. E esses cases podem ser feitos tanto em casa, né, usando seus próprios computadores, porque existe essa possibilidade, e isso durante ali, né, o término do ensino remoto, que foi utilizado nas universidades, caiu muito bem, porque alguns deles não poderiam vir para a universidade, né, devido à Covid. Então, essa oportunidade que a Alter deu também foi muito boa, porque eles puderam fazer simulações nas suas próprias casas, nos seus próprios computadores, né? Agora não, agora a gente já está no ensino presencial novamente, e a gente, além dessa possibilidade de fazer no seu próprio computador, temos agora um laboratório, né, que é o LEAN, Laboratório de Ensino Ativo de Materiais. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre ele. Então, vamos lá, aula teórica, aula introdutória na ferramenta, aulas práticas dentro da ferramenta, e eles fazem uma entrega parcial, né? Os professores talvez estejam perguntando, como é que eu vou avaliar? Eu faço avaliação em termos de entrega. Então, eles vão entregar relatórios mais curtos, porque é parcial, e apresentações. E dentro desses dois contextos, eu consigo instruí-los no que precisa melhorar, o que está faltando, enfim, eu consigo dar ali novas instruções, né? E, por fim, depois ali um mês e meio, eles conseguem fazer a entrega final, um relatório completo, e entregando também o relatório e a apresentação, né, em termos ali de 10 a 15 minutos. E, ao final, eles respondem um formulário. Eu montei um formulário no Google Forms, né, e encaminho para eles avaliarem o uso da ferramenta na aprendizagem e dentro das disciplinas que eles desenvolvem, tá? É muito importante, porque me dá um feedback daquilo que eu estou tentando implementar do ponto de vista de simulação, tá? Então, assim, é muito bacana fazer esse formulário. É algo mais prático e rápido e a gente consegue ter um feedback legal. Bom, aqui eu vou falar sobre o impacto dentro desse contexto que eu já comentei com vocês, a parte de ensino, mas também outros, tá? Que a Alter está nos dando. Vamos lá. Bom, das primeiras ações que a Alter nos permitiu, né, ter esse suporte foi no workshop de simulação aplicada à engenharia de materiais. Foi o primeiro workshop nacional voltado para a área de simulação na área de materiais, gratuito, né? Foi realizado em 2021. Nesse encontro, o Rodrigo falou sobre a utilização, né, da simulação em peças fundidas. Então, esse foi a primeira ação, isso em 2021. No mesmo ano, em 2021, conseguimos implementar a ferramenta na graduação de Engenharia de Materiais aqui na UFRN, e foi a primeira ferramenta. Eu, como egresso do curso, eu conheço muito bem o histórico, né?
Então, quando eu me formei em 2001, eu não tive nenhum contato com ferramentas computacionais, né? E vejo hoje como é importante, né? Como o Oswaldo trouxe aqui na sua fala. Em 2022, ou seja, depois a gente, né, ali fazer aquela degustação, vamos dizer assim, na graduação, eu expandi isso para pós-graduação, né, na área de ciência e engenharia de materiais. Então, de novo, na pós-graduação, aqui no nosso programa, que hoje é nota 7 CAPES, né, a nota máxima, também temos o Spycast, foi o primeiro software a ser utilizado no nosso programa, né? E os alunos são até de outros cursos, mecânica, civil, enfim, de outros cursos, e eles se encantaram da forma com que a ferramenta permite, né, extrair informações e desenvolver habilidades. Então, eu gostaria de deixar claro que a ferramenta está sendo utilizada hoje na UFRN, na graduação e na pós-graduação, aqui na UFRN, tá? Outra iniciativa foi, ainda também na pandemia, né, que foi através do projeto chamado Promover, que era um projeto de mobilidade acadêmica, onde alunos de qualquer universidade do Brasil poderiam fazer disciplinas, né, cursar disciplinas em diferentes universidades que não sejam as suas, né? Então, alguns alunos da Federal de Santa Maria participaram de uma disciplina que eu ministro, dentro da área de fundição e solidificação, e após o término, eles experimentaram a ferramenta na disciplina, e após o término, eles entraram em contato comigo para saber se poderiam utilizar a ferramenta para trabalhar dentro de um contexto voltado para projetos lá em Santa Maria. E aí a gente se debruçou sobre isso, a gente conversou com a Alter, né? Tudo que eu faço aqui, eu gosto sempre de deixar a Alter ciente, a nossa relação é totalmente transparente. E em 2022 tivemos a publicação desse trabalho, também com esse viés de simulação. Outra ação foi na área de publicação de trabalho acadêmico, nesse caso foi da monitora, foi a primeira monitora, né, que foi a Glenda, que deu o suporte do Spycast aqui para a gente. Aqui vocês têm a imagem dela apresentando o trabalho de monitoria aqui na nossa UFRN, né? Foi o primeiro dentro do contexto de engenharia de materiais também, tá? Bom, outra iniciativa da Alter, muito louvável e muito necessária para a gente que é de engenharia, né, foi na iniciativa de oportunizar vagas, né, tanto de estágio quanto de emprego, voltadas para essas competências de simulação, né? Tanto ano passado quanto agora em 2023, a Alter nos comunicou sobre vagas, né, com esse viés de competências em simulação. Então, alunos aqui de Natal, né, e com certeza de outras parceiras da Alter, participaram dessas vagas disponíveis, né? E para a gente aqui foi maravilhoso. Os alunos participaram das etapas, né, do processo seletivo, e essa abertura dentro de um contexto entre universidade e indústria é fundamental, né? Então, os alunos também puderam ver que aquilo que eles estão estudando e essa cultura de simulação pode sim ser utilizada além do seu trabalho de uma forma muito mais direta, tá? Outra iniciativa, e aí já expandindo o portfólio que o Rodrigo falou, né, agora na área de compósitos, né? Temos um grupo muito forte aqui na área de compósitos, o Adriano Koga conhece muito bem, temos o professor Zé Daniel, que é o atual reitor da nossa universidade, professora Ana Paula Cisne, entre outros. Então, a ideia agora, depois de começar a trabalhar com o Spycast e iniciando com o SpyXtrude, é agora expandir para uma outra área que seria a área de compósito, né? E a Alter está dando esse suporte também para a gente, tá? Outra coisa dentro da resolução que eu comentei com vocês foi o suporte à criação, né, de laboratórios voltados para essa área. Então, em 2021, criamos o Laboratório de Ensino Ativo em Materiais, e como eu falei, né, a Alter caiu como uma luva. Então, tanto no suporte desses softwares que estão presentes aí, o CAST, o Extrude, seja para metal ou seja para polímeros, né, além do Upstruct e do Multiscale, né. Então, além desse suporte que ela deu para fomentar o laboratório, ela também fomentou a criação de uma disciplina, né, que é a disciplina de simulação computacional aplicada a materiais, que vai ser implementada no próximo ano. Então, vai ter aí 3, 4 ferramentas da Alter
dentro da disciplina, tendo o olhar de diferentes professores de diferentes áreas. Então, foi algo, assim, muito louvável e muito necessário para nós, né, como instituição e como curso. Bom, aqui eu vou trazer algumas avaliações dos alunos, né? Primeiro, aqui do lado direito de vocês, 78%, né, avaliaram o uso da ferramenta Spycasting como excelente, o restante foi como bom, tá? E 100% deles avaliaram dessa forma, né, do lado esquerdo aqui. Sentiram-se mais ativos no processo de ensino-aprendizagem, eles sentiram que a ferramenta colaborou nesse processo, e eles afirmaram, né, 100% deles, que conseguiram desenvolver habilidades, aprendizagem autônoma, trabalho em equipe, pensamento crítico, né, entre outros. Então, isso aqui é um resultado real dos alunos que estão ou que usaram a ferramenta nesses últimos 5 semestres aí. E aqui são depoimentos, né, desses alunos. Eu coloquei um destaque em vermelho e vou me deter neles, tá? Então, alguns falaram sobre visualização de projetos através da ferramenta, né, identificação de erros ou de problemas, né, durante esses testes, durante a simulação, correlacionar, que é algo que a gente faz muito em engenharia, especialmente em engenharia de materiais, correlacionar processo, estrutura, propriedades, aplicação. Então, eles conseguiram desenvolver isso durante a simulação e o uso do Spycast, desenvolveram habilidades, como vocês estão vendo aí, além de entender como cada parâmetro, o Rodrigo mostrou alguns resultados e parâmetros que eles podem receber, né, como resultados, e eles conseguiram fazer essas correlações muito bem. Então, eles pegaram o que eles viram na teoria, conseguiram fazer a simulação e conseguiram ver aqueles conceitos, aqueles conteúdos muito bem ali dentro da área de simulação, tá? Bom, por fim, meus agradecimentos por esses minutos que passamos juntos. Aqui são meus contatos, né? Meu telefone, podem entrar em contato direto aí, meu telefone pessoal, e o meu e-mail institucional, tá? bismarck.silva.ufrn.br. Agradeço a oportunidade aqui à equipe Alter e fico aberto posteriormente a perguntas. Tá bom? Obrigado. Tá mudo aí, Oswaldo. Acho que está mudo, Oswaldo. Eu gostaria de agradecer ao professor Bismarck, né, pela surpreendente e excelente apresentação, né? Ficou bastante claro como o contexto de introdução de ferramentas de simulação no ensino foi estruturado, né, e muito bem estruturado. E eu queria, até assim, Rodrigo, acho que a gente pode imprimir essa questão aqui do Adriano, por exemplo, né? Professor, aqui o Adriano está perguntando, né, que, assim, ele faz uma observação, né, de que realmente é surpreendente, né, como progrediu, como evoluiu, né, a construção desse programa, né, de introdução de tecnologias de simulação lá na sua área, na universidade. E aqui ele pergunta como que você vê, né, o acesso dos alunos a essas tecnologias hoje. Você até comentou alguma coisinha durante a apresentação, né, comparados com a época em que você era estudante. Na verdade, assim, eu queria até mudar só um pouquinho, né, a questão da pergunta do Adriano, em relação ao tipo de ferramenta, né, porque, assim, na minha visão, né, essas ferramentas aí, elas tinham alguma complexidade, né, de uso, e no fim você acaba, se usasse em algum curso, você acabava usando aqueles problemas de viguinha, aquelas coisas lá, que são importantes também para você testar conhecimento e checar as coisas. Mas hoje, por exemplo, como que você vê isso daí, comparando com antigamente, né? Não só pelo fato de ter uma software house colaborando ou não, né? Isso é importante, mas assim, o mais relevante é como isso foi construído e o que é possível fazer hoje que não era possível antigamente.
a gente gostaria de saber sua opinião, né? Ótima pergunta, Adriano. Obrigado, hein? Obrigado, Oswaldo. Bom, dentro desse contexto, eu me formei em 2011, né? Como eu falei na apresentação, eu não tive experiências com ferramentas computacionais. Falando do meu contexto aqui da UFRN, nos cursos de engenharia. Vocês vão, só engenharia de materiais? Não. Eu tenho conhecimento também de outras engenharias da época que também não tinham. Tá? E o perfil de aluno mudou, né? Essa pergunta que a Adriano falou é importante. A minha geração, ela conseguia aprender de uma forma mais positiva, mais tranquila, mas agora, acho que o máximo que a gente puder disponibilizar de ferramentas para que os alunos possam entender um conceito, entender um processo, entender aquilo que eles precisam ter no final da sua formação em engenharia, a gente precisa colocar. E essa geração, ela tem uma indicação, vamos dizer assim, uma pretensão em uso de ferramentas computacionais. Né? Então, comparando com a minha época, né, vamos dizer assim, eu acho que primeiro teve uma mudança de perfil de aluno, né, da minha época para o perfil de agora. E, Bismarck, se você tivesse usado naquela época, teria sido fenomenal. Eu teria consolidado outros conceitos e outros processos, outras ideias, outros pensamentos, outras habilidades, que eu não concretizei lá. Então, acho que essas ferramentas computacionais, como o Adriano perguntou, elas são fundamentais para a formação do engenheiro agora, que a gente está vivendo agora, que é a indústria 4.0, e para os novos avanços na área de tecnologia que a gente terá nos próximos anos, né? A tecnologia está avançando de uma forma muito rápida, e os nossos engenheiros, independente da sua modalidade, eles precisam ser capacitados não só no operar, como o Rodrigo destacou lá, mas no entender toda a cadeia ali. Né? Ter aquele pensamento criativo, pensamento do ponto de vista de análise crítica, por que isso aconteceu, esse aqui é um resultado, enfim, ver toda a cadeia, e essas ferramentas computacionais são fundamentais. Né? Acho que o máximo de ferramentas que a gente puder fornecer para eles, eu acho que a gente vai ter engenheiros formados com melhor qualidade e mais preparados para o mercado de trabalho. Tá? Eu acho que isso que você está comentando aí, professor, vai bem de encontro com o que o Pablo fez aqui nos comentários, né? Ele fez uma pergunta, primeiro, parabenizando, né, pela apresentação e pela iniciativa, né, dentro da universidade, e a pergunta dele é justamente isso, né, sobre o impacto dessa introdução das ferramentas na grade com a entrada dos alunos na indústria. Obrigado, Pablo, pelo comentário, pela pergunta. Bom, eu acho que o impacto é muito, muito positivo, como eu falei, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu acho que a gente tem que olhar também para a pós-graduação de uma forma formativa, ao invés de colocar os alunos de pós só para ser, vamos dizer assim, professores acadêmicos, não. Tem que formar os alunos de pós-graduação também para atuar na indústria. Né? E, assim, tanto na graduação quanto na pós, a avaliação do uso é sempre muito positiva, como eu coloquei ali nos resultados. Né? E em termos de ferramenta, a gente, como professor, como docente, a gente consegue ver isso aqui no dia a dia deles. Né? Por exemplo, a Glenda, que eu mostrei como monitor, ela estagiou numa indústria que fabrica peças fundidas por pressão. Né? E ela conseguiu fazer esse elo do que ela estava vendo no estágio com o que ela estava vendo na simulação e com o que ela viu na teoria. Então, ela consegue ligar tudo isso, Pablo, de uma forma muito mais efetiva com essas ferramentas. Então, o aluno consegue ver, vamos colocar assim, teoricamente, né, num quadro, num slide, ele consegue vivenciar na simulação e consegue vivenciar isso na prática. Então, são 3 visões para consolidar um conceito, um processo, uma ideia e desenvolver habilidades. Então, eu creio que é muito importante e necessário a gente ter essas ferramentas, tá? Sim. Eu acho que isso já responde também a pergunta do Paulo, da Ideia Projeto aqui, se teve alguma experiência já de algum aluno que teve a experiência real, né, e também da simulação, e como que foi isso. Isso, Paulo, eu respondi parcialmente ali a sua pergunta, mas teve sim, a Glenda foi um exemplo,
Além da Glinda, teve o Gabriel, que participou também dentro do mesmo estágio. Era processo de fundição sob pressão, de ligas à base de zinco, né? Eu não posso dar mais detalhes, porque, enfim, a empresa tem essa cultura, né? Mas eles tiveram essa experiência, eles trouxeram os problemas da indústria dentro da simulação. A gente, de novo, conversou com o pessoal da Altec, né? A gente, dentro do estágio, a gente tenta, né, ali orientar para tentar solucionar esses problemas, tá? Mas eles tiveram, sim, essa experiência, tá? De vivenciar, ter o contato, ver os parâmetros na indústria, fazer essa simulação, discutir comigo, que sou orientador, geralmente, de estágio, e discutir isso com a empresa, tá? Então, eles tiveram isso nessas 3 frentes que eu falei, né? Aula teórica, aula prática na simulação, indústria, feedbacks diversos e correlacionando todas essas informações, tá? Perfeito. Quer adicionar alguma coisa, Oswaldo? Tá mudo aí de novo. De novo, hein? Eita, nossa. Estava mudo novamente. Então, eu queria agradecer ao professor Bismarck. Nós temos algumas outras perguntas, mas nós vamos dar agora a palavra ao professor Marcelo Falcão, né, da USP de São Carlos, Departamento de Engenharia de Materiais, para ele fazer, né, a apresentação dele e contar para a gente como que ele está trabalhando hoje, né? E daí, depois a gente volta, né, retornamos após a apresentação dele, e aí vamos fazer algumas perguntas que já estão aqui na nossa papeleta aqui, e abrir uma discussão que eu acho que vai ser bastante interessante. Professor Bismarck, obrigado. Marcelo, por favor, o palco é seu aí, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Oswaldo. Estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Bom, agradeço então já o Oswaldo, Alter, a Vitor, né, o Rodrigo, o Valdir também pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui na ESC, tá? Deixa eu começar a apresentação, né? Compartilhar a tela. Acho que vocês estão vendo minha tela. Sim? Sim. Tá ótimo. Eu não vou mais conseguir vê-los durante a apresentação. Qualquer problema é só me interromper, tá? Então, a ideia aqui é passar para vocês um pouco da experiência que a gente tem aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, com relação ao ensino de engenharia auxiliado, né, por simulação computacional. Vou tentar mostrar para vocês um pouco mais em detalhes a nossa experiência aqui, tá? Então, rapidamente aqui, que eu pretendo abordar, né, uma breve introdução, contextualização, né, onde a gente aplica mesmo essa ferramenta aqui, um dos casos, né, tem vários, mas esse é um deles. A metodologia usada na disciplina, e os principais resultados e conclusões, né? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouco das nossas experiências no ensino da disciplina específica de fundição aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, tá? Uma brevíssima apresentação minha. Eu sou graduado aqui em São Carlos mesmo, pela Universidade Federal de São Carlos. Fiz mestrado, doutorado lá também. Atuo aqui na Escola de Engenharia de São Carlos desde 2005. Já estou há 20 anos, né, na verdade, nessa vida de magistério aqui da engenharia. Comecei numa universidade particular lá em Campinas, a Universidade de São Francisco. Depois acabei mudando aqui para São Carlos, quando eu passei no concurso em 2005, tá? E sempre atuei nessa área de ensino de engenharia de materiais, ciência dos materiais, mais voltado para a área de metais e mais especificamente, claro, solidificação, que é
a minha formação, núcleo, né, o núcleo da minha formação no doutorado e no mestrado é solidificação, então, consequentemente, aí entra fundição, soldagem também, tá bom? Então, é isso. Uma breve introdução, o professor Bismarck já falou bem, né, sobre o contexto da engenharia, o paradigma da engenharia no Brasil e no mundo também, tá? Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas eu vou lembrar. Antigamente, né, alguns anos atrás, algumas poucas décadas atrás, uns 30 anos, quando eu me formei, né, a base do aprendizado era o quê? Basicamente, a exposição de conteúdo, né, padronizado, né? Então, era bastante conteudista, né? O pessoal gosta desse termo. E, basicamente, o nosso aprendizado era com base na repetição teórica ou prática, né? Práticas programadas desse conteúdo. Então, todas as práticas que a gente fazia de laboratório era tudo, né? Esquematizado, padronizado, né? Era principalmente assim que a gente aprendia, né? E do outro lado, a gente tinha uma cultura já bastante enraizada, né, e é própria, né, do setor produtivo, que é a solução de problemas integrada à evolução do conteúdo. Quando você tem um engenheiro que entra no mercado de trabalho, né, um recém-formado, um engenheiro júnior, ele vai continuar aprendendo, lógico, mas o aprendizado dele agora vai ser em cima da solução de problemas reais, né? Que pode acontecer tanto de maneira isolada, sozinho, ou com ajuda esporádica, ou pode ser de maneira guiada, como, por exemplo, um engenheiro sênior, né, que já é experiente na área, ou uma equipe experiente, né, e aí ele vai aprendendo a solucionar aquele problema e ganhando conteúdo novo na solução do problema. E há uns 20 anos para cá, mais ou menos, isso começou a se integrar, né, ao aprendizado de engenharia. Então, criou-se uma nova base de aprendizado, isso já vem ocorrendo há uns 20 anos, né, onde o conteúdo ele é mais direcionado, ele tem que ser um pouco mais flexível para atender a possibilidade de você incluir agora no aprendizado também essa nova ferramenta, né, que é aprender resolvendo problemas ou solucionando projetos. Tanto faz se é Problem-Based Learning, né, o PBL aqui, ou Project-Based Learning. Tanto faz, são abordagens um pouco diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa, porque ambas dão mais autonomia para o aluno. O aprendizado agora fica mais centrado no aluno. Então, esse é um esforço, né, da academia já há alguns anos. Tanto é que, em alguns casos, como, por exemplo, o MIT, que é bastante inovador sempre, né, existem disciplinas lá onde não há mais professor, por exemplo. Né, há disciplinas de anos mais avançados, né, os alunos recebem um problema para resolver e eles vão resolvendo ao longo do semestre, consultando professores, engenheiros, enfim, o problema é deles, né? O aprendizado é totalmente focado no aluno. Então, a gente chega até esse nível de aprendizado. O que a gente observa nos últimos anos, né? Nos últimos anos, houve um aumento muito expressivo do poder computacional, eu acho que isso é claro para todo mundo, né? E também uma consolidação muito grande de modelos matemáticos e métodos computacionais multifísicos, né, combinando soluções matemáticas, né, em software, desenvolvendo não só, por exemplo, transferência de calor, mas transferência de calor com dinâmica dos fluidos, transformações de fases e tudo mais, vários modelos, né, sendo combinados numa única solução, e isso só é possível graças ao poder computacional muito maior que a gente tem hoje em dia. Isso teve uma consequência direta na prática da engenharia, né? Hoje a gente observa as empresas fazendo uso intenso de ferramentas computacionais na simulação de componentes, dispositivos, processos, né? Solução de problemas. Então, isso já se consolidou, né? Isso faz parte do dia a dia da engenharia, e isso exige agora, aqui do lado da academia, a quebra de um novo paradigma, né? A gente precisa ter uma nova base de aprendizado.
Então, o conteúdo, além de ser flexível, né, agora ele não é mais aquele conteúdo estanque, né, ele tem que se adaptar, além, obviamente, da repetição teórica e prática que a gente precisa, né, para absorver a base do conteúdo. O PBL agora ele tem que ter forte base computacional, né? Essa parte prática focada no aluno tem que ter base computacional, porque o aluno vai se deparar com isso no mercado de trabalho, é inevitável, tá? Então, a gente abre agora esse novo paradigma, né? E o desafio nosso é esse, né? Como fazer um ensino mais focado no aluno, né? Com ele resolvendo problemas, mas com forte base computacional. Tá? Qual é o contexto nosso aqui nessa tentativa, né, de consolidar isso? O curso especificamente é de Engenharia de Materiais e Manufatura. Esse curso está ativo aqui na ESC desde 2010. A gente já está formando, vai formar a 10ª turma. A disciplina é de solidificação e fundição, ela é ministrada por mim desde 2005, quando eu entrei, e eu comecei a introduzir PBLs em 2015, já com base computacional, tá? Então, a partir de 2015 a gente começou, 2015 foi uma pré-experiência, digamos assim, não deu lá muito certo, depois em 2016 já começou a ficar mais, mais consolidado, e assim foi evoluindo, e a gente está evoluindo até hoje. Nós começamos lá em 2015, sempre com o apoio de uma empresa. A minha ideia no início era sempre envolver uma empresa no assunto. Então, com a ideia, a empresa arruma um problema, um desafio, uma inovação, tanto faz, algo que seja factível, né? A gente conversa antes, a empresa solta um desafio para os alunos, e aí eles têm um semestre para resolver esse problema e apresentar a solução para a empresa. Tá? A empresa, no final, né, julga os melhores trabalhos, depois eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes, e o interessante é que eu sempre pedi, né, desde o começo, qualquer empresa parceira, para os alunos que forem melhores, né, os que tiverem melhor desempenho na solução do problema, eles também ganham um prêmio da empresa, né, um prêmio simbólico, mas é um prêmio real, né, para marcar, né, a gente faz uma cerimônia de entregas e tudo mais, para marcar mesmo esse momento, né, de aprendizado dos alunos, tá? Então, nós começamos com a Engemasa lá em 2015, a Engemasa nos acompanhou de novo em 2016, depois entrou a Home em 2017, a Home nos acompanha por 4 anos, e a Altair começou a ser nossa parceira lá em 2018. Quem me procurou na época foi a Karen, e aí depois a gente começou a cada vez mais fortalecer essa parceria. Em 2021, entrou a Tupi e a Tatu Marquesan também como nossas parceiras, e a Tupi continua até hoje. Esse ano, por exemplo, o desafio foi lançado pela Tupi, né, com o apoio, obviamente, da Altair. Como é que é a nossa metodologia? Uma rápida evolução histórica. No início, assim como o professor Bismarck, eu me esforcei a ter pelo menos um monitor, né, que soubesse bem usar o software e tudo mais, né? Só que a gente tinha várias limitações no começo, né? Os PBLs eram muito simples, a gente tinha problema computacional, não dava para fazer coisa muito complexa. Na prática, só os alunos poderiam simular, a gente não tinha como compartilhar nossas máquinas aqui. As máquinas no nosso setor de informática só funcionavam no horário letivo, era um problema bastante sério. A gente não tinha etapas de entrega, os alunos iam trabalhando de maneira mais ou menos aleatória e entregavam tudo no final do semestre. Então, os grupos caminhavam em total descompasso, uns mais rápido, outros mais lentamente, apesar do acompanhamento monitor. E um grande problema na época é que o software era bom, só que o aprendizado era muito complexo. Demorava para os alunos começarem a resolver o problema mesmo. Tá? Aí a gente teve a primeira evolução disso, que ocorreu em 2018 e 2019, que foi a entrada da Home e da Altair como nossas parceiras. A Home veio
ajudar a organizar, né, a evolução aqui do aprendizado. Eles propuseram a entrega do problema em etapas, em gates, que a gente chama. Eu já tinha ideia de fazer isso, mas como eu não tenho a prática da fundição, né, do dia a dia mesmo, claro que eu ensino, mas é diferente quem está trabalhando ali no dia a dia, eles deram umas ideias super legais para a gente dividir isso em gates, né, em entregas, e a gente dividiu em 3 etapas. E uma outra coisa foi o software da Altair. Quando ele entrou, a curva de aprendizado aumentou assim muito rápido. Então, os alunos aprendem muito rapidamente por causa da interface, e a gente já vai para o que interessa, que é tentar resolver o problema. Tá? Ainda tínhamos limitações na prática, só máquinas próprias também, STI ainda tínhamos problema, e aí veio a segunda evolução com a pandemia, né? A pandemia teve coisa ruim, mas teve coisa boa também, né? Ela nos obrigou a dar um jeito, tá? Então, no caso, a gente trabalhou forte com o pessoal da STI, né, os monitores, eu e o pessoal da Altair também, para conseguir efetuar acesso remoto às máquinas da STI. Então, de 2020 para cá, os alunos têm não só as máquinas próprias para trabalharem, mas máquinas do STI também. Para vocês terem uma ideia, né, lembrando, a STI é o nosso setor de informática, cada grupo hoje, em 2023, tem disponível de 3 a 4 máquinas para rodar simulações, além das máquinas deles, e eles acessam isso de maneira virtual. Então, eles podem tentar várias soluções para o problema, né, em máquinas diferentes, com abordagens diferentes, de maneira paralela. Isso aumenta muito a produtividade deles. Tá? O maior problema hoje é o nosso poder computacional. As nossas máquinas são simples. E como a coisa veio evoluindo, cada vez mais os alunos estão trabalhando com peças complexas. E hoje as máquinas, no final do desafio, né, quando o problema já está bem complexo, para vocês terem uma ideia, elas podem demorar mais de 24, 30 horas para gerar uma única simulação. Né? Então, isso agora é o nosso gargalo, é o poder computacional. Então, esse é o nosso novo desafio, tentar aí aumentar o poder computacional, talvez usando um cluster. Já até estou conversando com o Oswaldo, né, Oswaldo, sobre isso. Enfim, a gente está estudando, vendo o que vai ser possível fazer aí no futuro, tá? Rapidamente, como é a nossa metodologia quanto à linha do tempo, vou passar mais rápido esse slide aqui. A gente tem que fazer um contato com a empresa antes, né, do início do semestre, que é o 0, marca o início do nosso semestre, fazemos reuniões, a empresa seleciona o problema, conversa comigo, normalmente eles passam 2 ou 3 problemas, eu vejo qual é aquele que está mais próximo da realidade dos alunos. A Tupi já está no 3º ano conosco, ele já tem essa experiência, tá? Então vai ficando mais fácil, né? Aí a empresa prepara a documentação deles, é feito um documento em relação ao desafio, o que eles querem, as restrições, o processo, as variáveis, as propriedades dos materiais, tudo isso é passado num documento para os alunos. Tá? Aí eu faço a documentação final, os ajustes finais os monitores fazem lá nas máquinas do STI, instalação de software, teste, etc. E aí a gente começa o semestre. Logo no início do semestre a gente tem uma aula prática, então eu já começo o semestre falando de projeto de fundição, é aquilo que eu falei, né? Você tem que ter flexibilidade. Normalmente, numa disciplina de fundição, você começa com solidificação primeiro, depois a gente vai ver, né, processos de fundição, vê muito pouco projeto, tradicionalmente falando. Não, aqui a gente já começa falando de projeto de molde, já dando o básico, né, do que é uma fundição. Já começa falando de projeto de molde de gravidade, se for o caso, ou injeção, né, sob pressão, depende do que a gente vai abordar no semestre, tá? Então, é essa flexibilidade que tem que ter. Depois de mais ou menos um mês, a gente já tem o Gate 1, eu vou mostrar para vocês como é esse Gate, um feedback da empresa sobre essa entrega. Depois, o nosso Gate 2, que evolui em relação ao primeiro, feedback de novo. A última entrega e o feedback final. E aí,
os finalistas, né, nós escolhemos os 3 melhores grupos dessa entrega final. Esses 3 finalistas, eles vão fazer uma apresentação formal, presencial, a gente reserva aqui um anfiteatro, né, fora do horário de aula, eles fazem uma apresentação formal para a empresa. Tem uma banca, né, formada pelos engenheiros da empresa, e eventualmente o pessoal da Altair também participa, e aí a gente julga, né, qual é a melhor solução. E aí é feita, né, a premiação e tudo mais, tá? Basicamente, aqui alguns exemplos de algumas fotos aqui de como estão os nossos documentos, né? O documento preparado pela Tupi, contendo aqui detalhes da peça que vai ser simulado, os defeitos, o que eles querem, né? Qual é o desafio que os alunos têm que vencer, tá? Outros exemplos da documentação aqui da disciplina, né? Então, aqui detalhes das entregas, como que tem que ser feita a entrega, data, formato, tudo isso, né? Eu preparo com antecedência. Brochuras, né, de treinamento do software para o primeiro dia, por exemplo, isso aqui é um exemplo de documento, né, que os alunos têm que usar na primeira prática, né, na nossa primeira aula prática de simulação. Como eu disse, é bastante simples, né, o aprendizado, de 10 a 15 passos aí, os alunos já estão aprendendo a simular na primeira aula prática, e a gente faz tudo assim, né, com documentos, né, tudo bem documentado do que os alunos precisam fazer, o que eles precisam entregar, o que a gente espera deles, né. E aí, com relação aos gates, né, no nosso caso aqui, no primeiro gate, os alunos só precisam entregar o conceito do molde, uma solidificação da peça nua, sem nada, para que eles façam uma análise da solidificação da peça e assim embolem uma estratégia. Então, eles entregam um relatório em PDF dizendo, olha, a peça solidifica desse jeito, a gente pretende colocar um maçalote aqui, um resfriador ali, fazer os engates por aqui, enfim, é só uma estratégia geral, algo bem simples. Eles ainda estão aprendendo a usar o software nessa etapa, né? E aí, na segunda etapa, sim, a gente pede uma simulação completa da proposta deles, independentemente dessa proposta estar funcionando ou não. Pode estar gerando defeitos, não está atendendo ainda as especificações da empresa, né, do desafio, mas eles precisam entregar nessa segunda etapa uma simulação completa, com enchimento, solidificação e tudo, tá? Finalmente, na terceira etapa, aí sim, eles têm que cumprir não só a simulação completa, né, mas também tem que atender às exigências de desempenho impostas pela empresa. E aqui eles apresentam a solução deles através de um vídeo de 10 minutos. Então, eles têm que fazer um vídeo de 10 minutos abordando todo o problema, a solução deles, enfim, é aqui que eles vão aprender a vender o peixe, como a gente diz, né, da solução deles para a empresa, tá? E aí a gente julga, né, e vê, a partir desse vídeo, dessa apresentação de 10 minutos, quais serão os 3 grupos finalistas. Importante, estímulo à dedicação no projeto. Como eu disse, a gente tem que ser flexível e tem que quebrar paradigmas, né? Então, para estimular os alunos a participarem, não adianta. Se não vale nota, não adianta, tá? Minha experiência é essa. Claro que tem o desejo deles aprenderem e tudo mais, mas tem que ter algo prático no dia a dia deles, e prático no dia a dia deles é conceito, entre outras coisas, claro, tá? Então, o projeto nessa disciplina hoje corresponde a 40% de conceito final que o aluno vai ter na disciplina, tá? Outra coisa importante, feedback da empresa, tá? Feedback rápido e preciso, tá? Isso permite melhoria contínua dos grupos, isso é muito importante. Outra coisa, o projeto, né, ele prevê o aumento das notas conforme os alunos passam nesses gates, né, nessas etapas. Hoje eu estou mais ou menos nesse modelo, isso varia, 5, 7, 9, tá, mas pode variar. Uma outra coisa importante que estimula os alunos é competição, né, eles gostam
gamificação, né? Então, eles gostam de competir entre si, entre os grupos, né? Eles dão nomes para as equipes e tudo mais, mas é importante que essa competição não prejudique também, né? Os alunos que às vezes não querem se dedicar tanto à disciplina. É importante isso também, tá? Então, a gente tem 3 finalistas que ficam já com nota 9,5, e o grupo vencedor, além da nota 10, ganha prêmios também individuais concedidos pela empresa. Esse ano, por exemplo, a Tupi vai conceder aos alunos um Kindle à prova d'água, né, para cada um dos vencedores aí. Resultados, a minha percepção é qualitativa, eu não sou assim tão quantitativo em relação ao que os alunos sentem enquanto professor Bismarck. Eu preciso, inclusive, implementar isso de maneira mais sistemática, né? Sem dúvida, maior envolvimento dos alunos no aprendizado, eu não tenho dúvida disso. Estimula a curiosidade deles, eles têm mais vontade de aprender, isso é notório, né? Eles começam para resolver o problema. Professor, eu vi um tipo lá de resfriador no livro que a gente não viu em aula, eu posso usar? Falei, pode, né? Eu vi um tipo de canal lá de distribuição, de ataque, que a gente não viu na teoria. Não tem problema, não tem problema. Aí a gente discute. Enfim, eles vão atrás realmente da informação. Eles são estimulados a ter mais curiosidade. Isso é verdade, tá? Eles desenvolvem habilidade em grupo, sem dúvida, né? Divisão de tarefa, estabelecimento de lideranças, resolução de conflitos. Isso acontece. Professor, estou querendo mudar de grupo, não estou me dando bem. Cara, você vai ter que dar um jeito. Conversa, a gente reúne o grupo, tem que aprender a resolver conflitos, tá? Organização, respeito a cronogramas, interdisciplinaridade, isso é muito interessante. Por exemplo, recentemente eu estou numa outra disciplina aqui de projetos, um aluno veio me perguntar, professor, eu estou trabalhando com um projeto aqui de uma peça injetada de polímero, será que a Altair não teria um software para a gente fazer isso, né? Do jeito que a gente fez lá na disciplina de fundição. Então, é incrível como essas coisas começam a se conectar, né? E realmente acontece. Maior contato, óbvio, do dia a dia da engenharia, né? Os alunos vão ter contato com problema real, então começa lá desde o problema do desenho da peça, que todo engenheiro vai ter, né? Até o problema de simular mesmo nos detalhes, né? Isso é realmente muito enriquecedor, tá? Aqui, o nosso pessoal do ano passado, da final do desafio de 2022 com a Tupi. Aqui são os 3 grupos finalistas, e aqui o grupo vencedor, né? Esse é o pessoal que venceu o desafio, né? E com os prêmios deles, tá? E as minhas conclusões, eu queria chamar atenção de novo para alguns pontos-chave que, na minha opinião, fazem a coisa acontecer, fazem a disciplina funcionar. Importantíssimo, planejamento prévio, docente, empresa, monitores, pessoal de informática, né? Então, aí entra o time da Altair, o time da Tupi, no caso, esse ano. Sem esse planejamento prévio, não adianta, não funciona, ele precisa ser bem feito, bem azeitado, e quem faz o ponto de ligação de tudo isso é o docente, tá? Não tem jeito. Documentação clara e precisa, né? Ao longo dos anos eu fui percebendo isso. Tem que ter tudo documentado, o que é o desafio, o que a empresa quer, nos detalhes, o máximo possível, tá? Né? As restrições, propriedades de materiais, como a disciplina funciona, as etapas, as entregas, isso tem que estar muito bem claro para os alunos, tá? Isso é fundamental. Monitoria, apoio técnico, né? Tanto a parte de hardware como de software, isso é fundamental. Durante a disciplina, é normal, né? Nós trabalhamos com hardware que é comum, não é um hardware para alto desempenho, né? Computacional. É comum acontecer, por exemplo, de um HD pifar, de memória pifar, já aconteceu de processador pifar, né? Aí os alunos entram em contato com o monitor, olha, o meu computador lá no STI, número 1, pifou, eu preciso de outro. Aí entra em contato com o pessoal do STI, então isso é bastante importante, né? Esse apoio técnico tem que ser constante, senão não funciona, tá?
Gates bem definidos, isso é importante, porque senão os alunos não evoluem de maneira sistemática. É uma tendência, né, meio que natural isso, de deixar tudo para o final do semestre. Então, se os gates não forem bem definidos, a evolução não acontece do jeito que a gente gostaria, tá? Feedbacks rápidos, isso é importante, e claros, que estimulam o questionamento, né? O feedback da empresa é importante nesse aspecto, como? Falou, olha, esse engate aqui, esse canal de ataque aqui que vocês propuseram não é interessante, pode dar problema disso e daquilo. Pensem em outras possibilidades, olha, por que não, de repente, não atacar pelo outro lado? Enfim, coisas que estimulam, que questionam os alunos e não dá já a solução, né, pronta, né, para eles, né. Competição entre grupos, isso é importante, os alunos se estimulam por causa disso. E isso também é importante, uma apresentação final, formal, diante dos representantes da empresa. Os alunos sentem a importância disso, a importância do trabalho deles, da contribuição deles. E, obviamente, isso é um treino importante também, tá? E, mais uma coisa, peso muito relevante no conceito final e uma premiação pela empresa. Os alunos gostam de receber esse prêmio. Para eles, realmente, é uma coisa que marca, tá? Depois eles contam para os outros alunos, né? Ah, não, olha, eu fui premiado, né? Já aconteceu, por exemplo, de aluno em entrevistas, isso relatos deles, né? Entrevistas para estágio ou para emprego em outras empresas, relatarem, né, na entrevista, a participação deles nesse tipo de desafio, que o grupo deles venceu, que eles foram premiados, né? Então, é uma coisa importante para eles, tá? E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez ao time da Altair pela oportunidade. Muito obrigado, Oswaldo, Valdir, Rodrigo, Vitor, e era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Professor Falcão, muito obrigado, né, pela sua apresentação. Eu acho que hoje a gente foi, de fato, assim, presenteado, né, com essas duas grandes iniciativas, né, do professor Bismarck, do professor Falcão. São formas diferentes de se abordar o mesmo problema e de se construir, né, um caminho para a gente poder cada vez mais integrar novas tecnologias, né, no aprendizado dos alunos. A gente tem várias perguntas aqui, né, e eu, assim, gostaria da ajuda do Rodrigo também para selecionar essas questões aqui, para a gente fazer. Algumas delas se complementam, né? Se interceptam, né? Se complementam. A gente tem diversos comentários aqui parabenizando o professor pela iniciativa, que de fato é muito boa. Eu adiciono os meus parabéns também. Queria eu ter tido algo assim na graduação também, ia ser muito interessante. Então, o pessoal comentando bastante aqui, então eu vou selecionar algumas perguntas, tá? E vou destacando aqui para a gente ir discutindo, tá? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para o professor Falcão, né? E ele tem essa vertente no processo dele de estar trabalhando com a empresa, né? Professor Marcelo, na sua opinião, né? Qual a visão que você tem em relação ao que a empresa vai ganhar com isso, né? Por que a empresa vai mobilizar uma parte do seu corpo técnico, às vezes gerentes, etc., por exemplo, eu participei do ano passado na Tupi, né? Vieram gerentes lá e pessoas importantes lá da engenharia da Tupi participar do desafio, né? Gastaram aí 2 dias e tal. Como que você... qual a avaliação que você faz, né? Do que a empresa ganha com isso? Eu queria que você, se você puder quantificar ou exemplificar, né? O que a empresa ganha, o que o aluno ganha, que ficou mais claro, né? Está mais claro, mas assim, em termos práticos, né? O que a empresa ganha, por exemplo, em
está participando seriamente de uma iniciativa como essa? É uma ótima pergunta essa, Oswaldo, realmente, porque às vezes a gente fica pensando, né, pô, vai perder um tempo, e realmente, né, de um corpo técnico qualificado, vai perder tempo lá com uma disciplina de graduação, né, mas a primeira coisa que eles ganham, formação de recurso humano, tá? Recurso humano já focado para o problema deles, tá? Eu vou te responder isso muito facilmente. Alunos nossos, depois, são procurados pelas empresas para fazer entrevista de estágio, para fazer entrevista de emprego, tá? Então, é identificação mesmo, né? O pessoal da Tupi mesmo fala. Eles têm como um principal, nesse ano, né? A ideia deles é tentar captar talentos, né? E isso todas as empresas que passaram pela disciplina, a Home, a Engemasa, todos, tá? A ideia é captação e identificação de talentos mesmo. Isso se traduz depois, né, com isso. Ó, esse ano eu recebi o contato de uma empresa perguntando, olha, professor, a gente fez um desafio tal ano, os alunos devem estar formados ou recém-formados, eu estou com uma vaga aqui, gostaria de que você convidasse eles para participar. E aí eu mandei o convite. Então, isso acontece. Quer dizer, são fatos mesmo. Uma outra coisa que acontece, que é curioso, eu vi uma pergunta aqui, a empresa implementa depois o que os alunos fazem? Eu não sei. Tá? Boa. Porque isso é fechado, né? Eles não vão dar detalhes dos processos deles. Existe toda uma questão de confidencialidade, até um certo ponto a gente chega, né? Mas eu posso relatar o seguinte, durante as apresentações, às vezes acontece do time de engenharia da empresa falar, nossa, que ideia legal que vocês tiveram aí, eu acho que a gente vai chegar lá e vai simular esse detalhe aí que vocês colocaram para ver se é isso mesmo. Então, acontece, tá? Às vezes, não digo que é sempre, né? Porque, obviamente, a gente está falando de alunos que estão aprendendo e em relação a times já experientes das empresas, né? Mas às vezes acontece, já aconteceu mais de uma vez de ouvir esse tipo de comentário nas apresentações. Nossa, essa ideia é interessante, a gente vai simular isso e ver a resposta. Então, eventualmente acontece. Já aconteceu aqui, por exemplo, de alunos, né, que se destacam muito, usarem outras ferramentas além do Spirecast, por exemplo, o Inspire, para mostrar para a empresa que um dado defeito que surgia lá de porosidade na função era tolerável. Eles fizeram a simulação de esforços, entraram em contato com a empresa, olha que doideira, né? Sem passar por mim, inclusive, como tinha contato, né? Eles entraram em contato lá com o gerente da empresa, falaram, olha, a gente está querendo simular a peça assim, pediram os esforços. A empresa passou para eles os esforços da peça, eles simularam a peça, e mostraram que na região onde ocorria um defeito lá, era uma região que não era tão importante, e por causa disso eles poderiam economizar, por exemplo, um maçalote, tá? Para tornar o rendimento melhor, tá? Então, a gente vê de tudo aqui, tá? Eu acho que isso vai de encontro também uma pergunta do Adriano aqui no chat, se você vê esse tipo de iniciativa escalando para outras engenharias dentro da universidade, porque, sem dúvida, você comentou aí, tá tudo ligado, né? Os próprios alunos já perceberam isso. E interdisciplinaridade também. A gente tem uma ideia aqui na ESC antiga, mas é difícil de implementar. Estou conversando com alguns professores, né? O pessoal trabalhar desenho técnico de uma peça, depois vai para a parte de projeto, depois fundição, depois usinagem, e a gente trabalhar com ferramentas de simulação ao longo de todo esse processo, integrando todas as disciplinas, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso, porque é muito complicado, né? Tem que acertar um monte de coisa, uma linha contínua assim a gente não fez, mas sim, sem dúvida, isso dá para ser implementado em qualquer disciplina técnica de engenharia. Legal, eu acho que agora a gente pode chamar o professor Bismarck novamente aí e o Paulo da Ideia Projeto para complementar a discussão. Tem outras perguntas aqui que eu acho que todo mundo pode acrescentar. A gente já emenda aqui na nossa discussão final. Tá? O que vocês acham? Não, tá perfeito, Rodrigo.
Inclusive, quero incentivar aí, né, os participantes que estão aí como ouvintes, né, que participem também fazendo perguntas, né, para que a gente possa enriquecer mais essa interação, essa oportunidade que a gente está tendo de interagir com os professores dentro de um tema que eu acho bastante importante, né, não só para alunos e professores, mas também para empresas, né, e para a formação acadêmica dos jovens, né, que a gente vê na engenharia hoje. Na verdade, assim, eu não quero monopolizar aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para ambos, né, os professores, né. De alguma forma, vocês sentem que a facilidade, né, de acesso a ferramentas de simulação, né, de alguma forma, tira o interesse do aluno de estudar mais teoria, de conhecer mais base conceitual, né? Porque para que ele possa usar aquela estrutura, aquele recurso como uma ferramenta de trabalho, né? Porque, assim, às vezes a gente se depara na indústria, né? Eu, na minha vida profissional, pessoas que, assim, não têm muita formação básica, né? E isso dificulta muito o uso de qualquer ferramenta. Porque se você não conhece teoria, né? Como é que você vai saber que você aperta uma barrinha para baixo, ela sobe? Então fica um negócio meio esquisito. Como que vocês... Eu gostaria de começar pelo professor Bismarck, né? Bismarck, como que você vê isso? Você acha que afasta, aproxima, e o que se faz para isso não acontecer, né? Acho que essa é a pergunta. Ótima pergunta, Oswaldo. Eu acho que aproxima, eu acho que intensifica, né? Inclusive, um dos livros que a gente usa como base, o professor Marcelo é um dos autores, que o professor conhece, juntamente com o professor Kiminami e com o professor aqui da UFCG, que eu esqueci o nome agora. Valdan? Não esqueci agora. E da mesma forma que o professor Marcelo trouxe na sua fala, Oswaldo, eles tentam fazer essas correlações, né, que a gente provoca em termos de projeto, de aula. Quando eles não acham em algum lugar, eles procuram no outro. Então, por exemplo, como o professor Falcão, se eles não acham na simulação, eles vão procurar no livro, ou se eles acham no livro, vão procurar na simulação, e eles acabam entrelaçando essas coisas. Eu creio que a simulação colabora para que eles possam estar mais voltados ainda para o conteúdo. Porque a gente dá um conteúdo simplesmente teórico, expositivo, para eles é muito menos, vamos dizer assim, motivador do ponto de vista de estudar. Sabe, o professor está dando aí, está tudo no livro, né? Então, quando ele faz essa associação com a simulação, eu creio que motiva, incentiva eles a procurar ainda mais. Tá? Ah, legal. E na sua opinião, Marcelo, como você acha que isso aproxima, afasta, e o que a gente realmente deve tomar cuidado, né? Principalmente aquelas pessoas, os docentes, né? que queiram, por exemplo, seguir o caminho de vocês aí, quais são os cuidados, né, que a gente deve tomar para que isso não aconteça, né? Porque é fato, tá? Obviamente que existem alunos e alunos, a gente sabe, eu também fui professor, mas para iniciativas do porte que vocês estão conduzindo, né, e com a maestria aí, todo um processo muito bem estruturado, eu tenho certeza que a preocupação de vocês como professores, né, é vocês garantirem a máxima efetividade, né, do curso para a formação das pessoas. Então, eu queria saber a sua opinião, Marcelo, sobre isso. Tá, eu acho assim, tem que ter equilíbrio, tá? Tem que tomar cuidado. Por quê? Isso depende do docente, esse é o trabalho do docente, né? Uhum. Tem que ter muito cuidado, por quê? Você pode transformar isso meramente num treinamento técnico, tá? E não é objetivo. Exato. A gente quer, obviamente, que o aluno entenda a teoria por trás, né? E aí, nesse caso, quando você atua nesse sentido, aí estimula, tá? Porque aí os alunos começam a entender outras coisas também, que normalmente, às vezes, a gente nem toca na disciplina, né? Então, por exemplo, na primeira aula de simulação, eu tenho que fazer
para eles, né, eu entrego para eles no documento do roteiro, uma introdução de umas 2 a 3 páginas do que é a simulação do contínuo, que eles não sabem, ou viram muito pouco ainda, pelo menos quando chegam na minha disciplina. Eles ainda vão fazer CAI, né? Então eles ainda não têm ideia disso. Então eu tenho que introduzir essa parte teórica para o aluno saber que quando ele está simulando ali a solidificação da peça, é uma simulação do contínuo, que ele não está simulando o crescimento dos grãos, dos cristais, nada disso. Que tudo isso é obtido de maneira indireta, através de modelos matemáticos, entendeu? Então, isso estimula os alunos a começar a entender o que está por trás da ferramenta. A partir desse momento que você deu esses estímulos, né, isso é contínuo, tá? Só estou dando um exemplo. Isso é contínuo. Os alunos começam a ir atrás. Aí eles começam a ir atrás da teoria. Falar, puxa, por isso que eu não estou conseguindo. Esse negócio aqui que eu estou medindo, mas essa microporosidade aqui, professor, por que está dando essa microporosidade alta aqui? Falei, mas peraí, essa microporosidade é calculada como? Aí eles vão lá atrás. Calcula por esse critério aqui. Tá. E esse critério diz o quê? Aí diz isso. Olha como que é a equação. Será que essa equação funciona sempre? Não há exceções? Entendeu? Aí eles começam, é verdade, olha, se essa taxa aqui for alta demais, essa equação aqui furou. Então é isso que está acontecendo lá. Está indicando uma microporosidade, mas não tem nada a ver, porque é a fórmula que está calculando errado. Não é que o software está errado, é o modelo matemático que é limitado. Então, entende? Você tem que estimular isso também. Eles vão atrás, mas depende do docente dar esse estímulo. Porque senão você acaba pendendo a balança para um lado só. Uma coisa só funcional e nada de embasamento teórico ou o inverso, né? A gente não não quer formar aqui um cara que seja só teórico também, porque aí não vai ter utilidade nenhuma, tá? Então, equilíbrio, na minha opinião, é o que está por trás disso. Quer dizer, a ideia não é formar aluno que sabe mexer em software, é formar engenheiro que usa o software como ferramenta. Sim, o software é uma ferramenta. Tanto é que, uma vez que ele entender os fundamentos, ele vai poder operar qualquer software. A única diferença vai ser a curva de aprendizado de um ou de outro. Só isso. Paulo, o Paulo da ideia, né? Eu gostaria que você colocasse algumas observações aí. Eu vi que você fez vários comentários, né, durante a explanação dos professores, e gostaria que você tivesse a oportunidade agora de falar um pouquinho e perguntar o que for de interesse aí, para a gente enriquecer a nossa conversa aqui. Né? O Paulo tem bastante experiência na indústria com o Sparrecast. Eu acredito que ele pode trazer um pouco também de como que o Sparrecast é usado, né, na indústria, qual que tem sido a experiência dele aí na área. Legal, bom dia a todos, né? Foi muito legal, né, a apresentação, né? Já faz um tempo que eu não tenho contato aí com as universidades, né? E como é que está sendo, né, essa aplicação da ferramenta aí para ensinar os alunos, né? Ensinar aí os novos profissionais aí da área de fundição. Puxa, muito interessante mesmo, né, a abordagem, as experiências do professor Falcão, professor Bismarck aí passou para a gente, a interação dos alunos, né, e todo o potencial que isso pode surgir, né, de aliar, né, essas questões que foi falado há pouco aí, da teoria com a prática, né, e especialmente falando para aqueles que não teve nenhum contato ainda com o processo em si, né, no chão de fábrica, por exemplo. Imagino que isso é muito esclarecedor para eles, né? Consegue ajudar de fato, né, a eles entenderem o processo com um nível de detalhes, enfim, que acho que é bastante difícil de conseguir de outra forma, né? Até inclusive com a prática, né? O que fica ainda muito mais, com um potencial ainda maior, né? Se alguém tivesse, né? Até fiz esse comentário, né? Se alguém já tivesse a experiência na prática, né? Como foi o caso ali de 2 alunos, né, do professor Bismarck, de conseguir aliar tudo isso que eles têm visto com a utilização da ferramenta. Muito, muito legal. Parabéns, né, a esse trabalho que vocês têm feito. De fato,
vai contribuir para esses novos profissionais aí de qualidade que vão conseguir ajudar, né, a indústria brasileira, né, a ser mais produtiva, né, conseguir ser mais competitiva. De fato, é uma porção bastante significativa aí dos profissionais que vão estar atuando aí nas empresas, que estão vindo, né, através aí de todo esse conhecimento que vocês têm proporcionado aí para eles. Enfim, as perguntas, eu acho que as perguntas que o Oswaldo, o pessoal, fez aí, acho que acabou abordando bastante coisa, né, do que é de interessante, né, o Oswaldo fez uma pergunta super interessante aí na questão do que a empresa, né, o que ela ganha com isso, né, e de fato é uma via de mão dupla mesmo, né, a empresa ganha também, né, por conseguir de uma maneira fácil, né, tá interagindo com os alunos, identificarem talentos e para os alunos ter esse contato com peças, né, a gente viu ali no slide do professor, são peças reais, né, peças complexas, que não são peças apenas, né, para estudo dos recursos da ferramenta, né? Então, são problemas reais que vão acontecer, dificuldades reais que acontecem na indústria, em que vão dar capacidade para eles conseguir lidar com isso, e certamente vai destacar eles aí no mercado de trabalho e ajudar eles a ter uma posição, né? A ter uma posição aí no mercado e ser, assim, desejados, né, pela indústria, sem dúvida, é uma coisa muito, muito interessante. Bem, acho que era isso, e enfim, parabéns, de fato, é muito interessante o trabalho que vocês têm feito, parabéns mesmo. Obrigado, Paulo. Tem um comentário legal aqui no chat do professor César. Ele é professor de função na PUC do Paraná, gostou bastante das ideias apresentadas hoje aqui e pediu até permissão para adaptar as ideias na disciplina dele, né? Agradeceu aí a apresentação, então eu acho que é um feedback legal aí da apresentação de hoje e também, né, do trabalho de vocês, professores, no dia a dia, né, de como tem sido impactante aí para os alunos e como a gente pode levar isso para mais universidades. Legal. Eu queria complementar aqui, né, tem uma pergunta do Derivaldo Rodrigues, né, que eu acho muito interessante. Inclusive, assim, esse contexto faz parte dos grandes paradigmas, né, que a gente enfrenta hoje na integração empresa-escola, né, ou empresa-universidade. Então, ele está perguntando assim, né, e eu queria, na verdade, saber, eu vou transformar um pouquinho a pergunta dele, mas queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que as disciplinas hoje, né, na graduação e na pós-graduação, elas têm algum tipo de preconceito, né, no uso de softwares comerciais, né? Muitas vezes eles dão preferência, né, para que o aluno desenvolva seu software e tudo mais, ou seja, eles estão querendo, na verdade, não formar engenheiros para o mercado de trabalho, né, para aplicação, eles estão querendo formar cientistas. Eu queria saber a opinião do Bismarck, né, e depois do professor Marcelo, como que eles veem, né, essa colocação aí do Nerivaldo? Bom, ótima pergunta, Nerivaldo. Bom, eu vou falar da minha experiência aqui, né, na graduação, a gente tem, pelo menos, os cursos de engenharia aqui do CT, né? São 14 modalidades de engenharia que existem aqui na UFRN. Devido a essa resolução de 2019, as 14 engenharias estão se dedicando para formular os seus projetos pedagógicos e sua estrutura curricular. E o papel da simulação na formação desses engenheiros voltados para o mercado de trabalho, né? É importante ter essa formação em simulação computacional, porque o mercado de trabalho está cobrando isso deles. Vou dar um exemplo de 2 alunos que foram para uma multinacional nossa aqui, estagiar, e lá eles tiveram uma demanda. E empresa geralmente, aqui, daqui a 1 semana eu quero que você me entregue isso aqui. E o cara não viu, às vezes não viu nada da ferramenta. Então, olha só o portfólio que o Rodrigo mostrou no início e que a Altes disponibiliza para as universidades. A capacidade de ampliação que esses alunos têm e uso de ferramentas que eles vão utilizar nas indústrias. Né? Você tem razão quando você fala na pós-graduação, em geral, pelo menos a minha experiência,
que alguns programas, sim, foram voltados mais para ser acadêmicos, né? Mas isso deve ser, como o professor Falcão colocou, é um paradigma também na pós. Eu acho, pelo menos aqui em Natal, no nosso programa, a gente está começando, não, a gente não está... Acho que está ali, acabou de nascer ali, né? Do ponto de vista de avanço, de quebrar um pouco esse paradigma. Mas a gente tem que formar para a sociedade, para a indústria, para serviços, enfim. E aí o perfil do aluno é que vai dizer se ele quer academia, se ele quer ir para a indústria. Mas eu vejo, sim, que é um esforço, vou usar de novo as palavras do professor Falcão, é um esforço também do docente. O docente também tem que deixar isso claro para eles. Ó, a gente vai formar vocês, mas a ideia é que vocês escolham, mas vai estar a bandeja disponível aqui para vocês. Aí vocês vão escolher, porque vocês são adultos, sabem o que querem, e aí vocês escolhem. Mas eu acho que é papel nosso também como docente deixar isso claro para eles e deixar isso amplo. E aí a Alter entra como uma luva, né, como eu disse, dentro desse contexto de oferecimento dessas ferramentas. Tá? Uhum. E você, Marcelo, qual que é a sua visão a respeito disso, professor? Tá, bom, aqui na EESC, eu acho que eu não posso dizer que isso exista, viu? Porque aqui é muito comum, né, o uso de ferramenta computacional em várias disciplinas, não são todas, infelizmente. Eu acho que a gente tem que aumentar mais. E eu acho que não é preconceito no uso de software comercial. O problema é que, às vezes, alguns docentes se apegam a uma certa ferramenta e não mudam, entendeu? E aí fica com aquele negócio por anos, as coisas evoluem, né? E às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? O docente se apega naquela ferramenta, né? Ele dá aula já há 20, 30 anos, então isso acontece. Mas é uma coisa que naturalmente vai se dissolvendo também, porque vai entrando gente nova no quadro, né? E tudo mais. Eu mesmo, o software que eu uso na disciplina já é o terceiro. Tá? Já usei 3 tipos de software de simulação, esse é o terceiro da Alter que a gente está usando. Então, eu acho que é mais isso. É mais que aqui, né? Eu estou falando aqui do nosso contexto, os docentes acabam se apegando a algumas coisas, né? Na pós-graduação, de fato, aqui na USP existe uma definição bem clara, tá? Do que é a missão da universidade na graduação, na engenharia e na pós-graduação. Na engenharia de graduação, na parte de graduação, é formar pessoal para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo e tudo mais, né? Tanto é que aqui em São Carlos, o segundo polo, não sei se é não, terceiro, desculpe, o terceiro polo de mais startups do estado de São Paulo é aqui em São Carlos. Né, principalmente por conta da Escola de Engenharia de São Carlos. Alunos que fundam novas empresas, agregam novas empresas, enfim. Então, a ESC é muito ligada à engenharia no mercado de trabalho. Tá? Isso faz parte. A formação básica, não. Aí, ciência da computação, o cara vai ter que aprender a programar mesmo. Tá? Claro, hoje a gente usa Python, por exemplo, aqui, né? Matemática, vai ter que aprender matemática mesmo, entendeu? Então a gente separa bem o que é formação de ciência, de conhecimento básico fundamental, e o que é informação tecnológica, tá? Então é o que eu disse, é o equilíbrio, tá? A gente não pode ficar nem muito para lá, nem muito para cá. Agora, a pós-graduação aqui, a função principal da USP é formar cientista mesmo. Tá? A USP é responsável por 70%, nem me lembro mais, da produção científica do país. Alguém tem que fazer isso, tá? Assim, é importante. Desculpa te interromper, né, Marcelo? Que é importante a gente contextualizar e deixar muito claro, né, que o desenvolvimento do conhecimento de ponta, básico, né, a base da ciência, isso aí ela é indispensável. Então. Porque sem ela, a gente nem teria, por exemplo, as ferramentas que a gente tem hoje e o conhecimento, né, técnico, tecnológico que a gente tem hoje. Então, assim, é indispensável. Né? Então, não tem jeito, é a nossa missão mesmo. Tá?
Então, às vezes parece que a pós-graduação da USP é, sei lá, elitista, só quer formar cientista, mas é a missão da USP, já há muito tempo. A gente forma quadros docentes para o país todo. Então, a gente precisa capacitar muito bem esse pessoal, né? Tem que ter um conhecimento muito profundo das coisas, e acaba acontecendo isso, tá? Às vezes tem essa impressão, né, que a pós-graduação não forma as pessoas para o mercado de trabalho, mas tem que ver qual é a missão da universidade. Claro. A missão da universidade aqui é formar quadros superiores mesmo na pós-graduação, né? Claro que há também o aspecto um pouco mais tecnológico em relação ao mestrado, por exemplo. Aí sim, no mestrado há esse viés mais tecnológico também, principalmente nas engenharias. Tanto é que muitos mestrandos acabam depois fundando startups, integrando empresas, etc. Agora, o doutorado, aí ele é uma coisa mais pesada, mais voltada para a ciência mesmo. Tá? Eu vi uma pergunta interessante aqui do César, posso responder? Era isso que eu ia puxar agora, que a gente já está chegando no tempo, então a gente tem espaço para mais uma pergunta. Tem essa pergunta do professor César aqui no chat, acho que, não sei se ficou mais alguma para trás, peço desculpa aqui, se ficou alguma para trás. Eu estou vendo aqui uma do Pablo também perguntando se essas disciplinas de vocês são da grade obrigatória ou não, acho que vocês poderiam encaixar aí na resposta, tá? E destacar aqui no chat a pergunta do professor César. Eu posso responder? Sim, por favor. Pode, por favor. Sim, a gente faz sim. A gente usa principalmente o livro do Campbell, né, você deve conhecer. Então, a gente vê o basicão lá de cálculo de Massalotti, de canais, etc. Mas, assim, só a parte mais simples, tá? O básico mesmo, para os alunos darem um chute inicial, né? No projeto deles. Então, eles fazem um cálculo básico lá de enchimento, aquelas coisas todas, né? Velocidade de enchimento, que você conhece muito bem. E aí, eles têm um chute inicial, e aí, desse chute inicial é que começa o trabalho de simulação, tá? Então, sim, tem essa base teórica que normalmente a gente não aborda em disciplina de fundição tradicional para engenharia, né? A gente foca mais na solidificação, processos, e fala muito pouco dessa parte de cálculo de projetos, né? Então, nesse caso, eu tenho que falar um pouco, porque senão os alunos não conseguem nem começar, tá? Então, sim, isso acontece. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta? Acho que, se for rápido, a gente consegue, sim, manter o programa, e a gente finaliza, se o pessoal tiver algum comentário final aqui, antes de a gente passar de volta para o Vitor. Eu queria só fazer uma pergunta para o professor Bismarck, né? Que se ele vê, por exemplo, a possibilidade de estender esse processo, né, que foi desenvolvido, que está em aprimoramento, né, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente na área dele, né, se ele vê a possibilidade, por exemplo, e alguma positividade ou vantagem, né, de também estender isso para outras áreas, né, tecnológicas, né, como, por exemplo, injeção de plástico, extrusão. A gente não sabe também, né, se as demandas são regionais, eventualmente, ou se você tem contato, né, com as empresas locais, etc. Mas, tipo assim, se você vê a possibilidade de estender, né, esse processo para outras áreas tecnológicas, né, não necessariamente só a fundição. Ótima pergunta, Oswaldo. Eu sou coordenador de estágio aqui, né? Então eu visito muita empresa aqui no Rio Grande do Norte, né? Não temos o parque tecnológico que geralmente tem nas cidades aí em São Paulo, né, no estado de São Paulo, mas temos sim, já temos ideia de expandir. A ideia da área de compósito e depois também voltada para polímeros, a gente tem empresas que demandam esse tipo de solução, de ferramenta, né? Então, a ideia, ou esse ano, ou começo do próximo ano, eu estar conversando com vocês sobre essas demandas, né? Voltadas mais para a indústria. É algo que eu aprendi, né, nesse dia, né? Estou aprendendo com o professor Falcão, né? Avançar agora nesse sentido, dessa iniciativa, que é muito louvável e
está dando resultados ótimos lá na USP. Então, a ideia é a gente tentar fazer algo aqui. Mas tem sim, tem tanto do ponto de vista de ensino, pela disciplina que a gente criou, na pós-graduação e na graduação, quanto para esses avanços com relação ao setor industrial. Não tenha dúvida que eu vou falar com vocês sobre isso. Não, legal, bacana. O importante é você ter a iniciativa de ampliar, né, a área de conhecimento. Isso é bastante importante. Legal. Acho que agora a gente pode chamar o Vitor aqui para fazer a parte final da nossa apresentação de hoje. Bom, obrigado mais uma vez. Então, agora eu vou convidar aqui ao palco o Valdir Cardoso, nosso presidente, né, só para fazer algumas considerações finais. Antes disso, o Rodrigo, Oswaldo, querem só fazer o encerramento aqui dessa plenária com os professores e com o Paulo? Eu queria, assim, rapidamente agradecer ao professor Bismarck, né, e ao professor Marcelo, pelo grande tempo que eles dedicaram, né, a preparar suas apresentações e a contar para a gente sobre o trabalho que eles estão fazendo. Quero dar os parabéns a eles, né, por essas iniciativas, como eu já comentei, e agradecer também aos participantes, né, a nossa audiência, né, pela participação, pelo engajamento nas perguntas, e eu espero que a gente possa voltar, né, em próximas oportunidades dentro desse tema, né, do Academic Summit, para desenvolver mais assuntos, né, que são muito interessantes. Agradeço, obrigado por vocês. Queria agradecer também, pessoal, fazer minhas palavras do Oswaldo aí, fazer uma menção também ao Paulo, da Ideia Projeto aqui, pela participação hoje, e também pelo interesse, né, de estar fazendo essas atividades junto com a área acadêmica, junto aos professores aqui, que é algo bastante interessante, e agradecer pela participação aí do evento e pelo apoio. Tá bom. Primeiro aí, obrigado, né, professor Bismarck, professor Falcão. Realmente eu estava aqui fazendo algumas coisinhas, mas escutando, foi muito interessante aí a discussão. Acho que esse tema de integrar a indústria e universidade é muito relevante para nós, né? Nós acreditamos que realmente isso é necessário, né? E embora a gente tenha que ter pesquisa pura, a gente precisa realmente também da pesquisa aplicada, porque ela gera o que eu chamo de moto contínuo do conhecimento, né? A partir do momento que eu gero conhecimento, levo ele para a indústria, levo ele para alguns laboratórios, né, que geram soluções, que geram recursos. Esses recursos podem ser reinvestidos para gerar pesquisa. Então, eu acho que isso é chave para que a gente tenha sucesso. Eu acho que o Vale do Silício é um exemplo claro disso, né, onde uma universidade como a Caltech e a Stanford dão esse apoio, né, para que surjam, na verdade, grandes empresas, e essas grandes empresas apoiadas em tecnologia podem, na verdade, ir transformando a própria universidade e assim por diante. E a Alter quer realmente ser parte disso, ser pelo menos um facilitador. Hoje é o último dia desse evento que a gente fez aí durante o mês de outubro, terminando em novembro. A gente acabou tendo tantas sessões que a gente acabou estendendo, ficando pelo menos um dia aí em novembro, mas fiquei muito feliz que a gente tenha encerrado com vocês dois aí, porque cabe bem essa ponte, né? Então, um ano a gente vai fazer o acadêmico, e no outro ano a gente vai fazer o encontro de usuário geral, que aí até acaba tendo também a presença da academia, mas esse é como se a gente estivesse plantando esse ano para colher aí ano que vem essa interação. Então muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. E a todos que estão aí assistindo, né, essas sessões vão ficar gravadas. A ideia é que a gente elabore e tente entender se realmente esse é o formato, de fazer durante um mês, ou talvez concentrar mais, o que for mais positivo, para a gente repetir em 2026. Então, para todos os estudantes que estão nos acompanhando, professores, né, e pesquisadores que quiserem fazer parte do Alter Academic em 2026, já estão convidados, né? Esperamos que a gente tenha temas muito interessantes e que a gente possa fazer. Eu gosto muito desse ambiente de discussão. Eu acho que a internet nos dá essa vantagem, né? Porque hoje, se não tivéssemos como fazer online, não poderíamos estar juntos. Então, acredito que esse vai ser o formato também em 2026 e espero só ter mais temas interessantes.